outros assuntos, né? Depois da primeira visita. Boa tarde, Cláudia Corrêa. Tudo Boa bem? tarde, muito obrigada pelo convite mais uma vez, obrigada pelos ouvintes, boa tarde para todos que nos ouvem. Hoje a gente vai falar sobre um outro assunto bem importante, né? Uhum. A codependência no relacionamento abusivo, né? Que é um assunto bem importante, bem interessante de se falar, bem presente na nossa sociedade e pouco falado. Uhum. Cláudia Corrêa, que é terapeuta em dependência química, né? E da outra vez que nós estivemos conversando aqui, estávamos falando exatamente de todos essa da dependência química em si, né? O quanto é importante e quanto é importante termos a informação, né? Sabermos como o que acontece, quais são os sinais. E hoje também com um assunto, né, bastante pertinente, bastante importante para as pessoas, para as famílias. Então vamos começar, Cláudia. Começar uma boa semana, né? Com uma boa Com uma semana, boa né? Boa semana também. semana e bastante Tá informação. certo. Como é que acontece, né? O codependente é uma pessoa que vive para outra pessoa, Uhum. né? Ele vive para cuidar da outra pessoa. Então, dentro de um relacionamento abusivo, o codependente é aquela pessoa que vai sempre tentar salvar aquele relacionamento, ele vai pegar para ele o sentimento de culpa que o abusador coloca, Uhum. né? Se tu não tivesse feito isso, eu não teria feito tal situação. Ele Uhum. internaliza aquilo para ele, né? Ele, sim, realmente, a culpa foi minha. Né? Então, não é simplesmente eu não saio porque eu não quero. Né? É muito mais do que isso. Né? É amplo. Eu preciso tratar a autoestima dessa pessoa, porque o codependente tem uma autoestima muito baixo. Uhum. Ele tem uma dificuldade imensa de dizer não, de colocar limites naquele relacionamento. Até aqui você pode ir comigo, a partir daqui já não vou aceitar. Uhum. Né? Porque o abuso, ele não começa já nas agressões físicas. Ele vai de forma sutil, né? Naquela roupa que eu não quero que tu use, né? Eu não quero que tu vá visitar aqueles parentes, aqueles amigos que eu não gosto, né? Não precisa ir no trabalho. Então, aquela pessoa vai se moldando para caber naquele relacionamento. Uhum. Né? E quando a gente fala no codependente, é exatamente isso. Ele se modifica nas relações para ser aceito naquilo ali. Né? Então, ele busca naquele relacionamento abusivo uma aceitação. Né? Ele faz de tudo para ser aceito. Ele perdoa traições, Uhum. porque ele internaliza para ele a culpa. Então, foi alguma coisa que eu não fiz, ou é eu que não estou cuidando bem. Ele deixa de Ele se sair, culpa. ele se culpa. Ele Uhum. se culpa pela atitude do outro, pela Uhum. escolha da outra pessoa. Uhum. Né? Ele deixa de trabalhar para vigiar a vida daquela pessoa. Né? Eu vou ver o telefone, eu vou ficar em casa para ver. Daqui a Uhum. pouco ele não vai fazer isso. Então, eu preciso trabalhar dentro do relacionamento abusivo a autoestima dessa pessoa. Né? Fazer com que essa pessoa entenda que ela é a parte mais importante da vida dela. Né? Porque muitas vezes a gente pergunta quem é essa pessoa? E as pessoas não sabem mais responder, porque elas se moldaram tanto para caber no relacionamento abusivo que elas perderam a própria essência e elas já não se conhecem mais. Uhum. Né? Eu gostava de me arrumar e eu já não me arrumo mais. Né? Eu gostava de jogar uma bola, hoje eu já não faço mais. Uhum. Né? Para tentar ser aceito, porque meu parceiro não gosta. Só que eu preciso estabelecer limites. Eu preciso que a pessoa entenda que eu não sou uma extensão nem uma propriedade dela. Né? Eu quero um relacionamento onde eu não preciso daquela pessoa. Aquilo é uma escolha minha, ficar com ela ou não. Não uma necessidade. Né? E quando a gente trabalha em relacionamento abusivo, a gente precisa fazer com que essa vítima, né, que já internalizou nela uma culpa grande, entenda que ela não tem essa culpa, que é uma escolha da outra pessoa fazer, né, aquelas agressões, é uma escolha da outra pessoa, é um problema dela ser assim, não é seu, não é culpa tua. Tu precisa ter aquela autoestima para poder sair, ver as tuas habilidades, as qualidades que muitas vezes as pessoas já não enxergam mais. Eu não tenho, eu acho que eu mereço um relacionamento assim, porque muitas vezes elas já vêm de outros relacionamentos abusivos. Uhum. Né? E eu começo a repetir ciclos. Por quê? Porque eu ainda não consigo ver o meu valor. No momento em que eu não consigo ver o meu valor, eu não consigo colocar para outra pessoa o limite. Né? E o codependente, muitas vezes, vem da infância. Né? É aquela criança que foi boazinha na infância. Não deu trabalho porque ela não soube dizer não.
ou porque ela foi numa criação muito ríspida, onde as vontades dela não eram levadas a sério, né? Aquela coisa de eu mando, tu obedece, e ela internalizou que as relações são assim. Então ela se submete a qualquer coisa para ser aceita dentro daquele relacionamento. Seja homem ou seja mulher, quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente não pode falar só homem, só mulher, porque nós temos ambos lados. Né? Assim como a gente tem codependente de ambos os lados. Né? Pessoas que fecham toda a sua vida para tentar salvar aquela pessoa. Não, mas se eu fizer isso para ti, né? Elas têm medo de errar, então elas tentam fazer tudo perfeito para que a outra pessoa não se decepcione. E ainda mesmo que lidam com críticas, eles não conseguem lidar com críticas, é porque eu fiz errado, eu podia ter feito melhor, se ele saiu para a rua, a culpa é minha, né? Se ele saiu com outra pessoa, a culpa é minha. Então, a codependência é eu mostrar para aquela pessoa que ela tem valor e que estar naquela relação abusiva não é uma necessidade dela. Que eu tenha que mostrar para ela que ela é muito mais do que uma mulher ou do que um homem. É um ser humano que tem valor, merece ser respeitado, né? Merece cuidados. Né? Então, eu preciso trabalhar muito bem isso e ter muito cuidado quando a gente trabalha com isso, porque uma palavra que a gente fale errado pode ter uma proporção muito grande de E estrago. gera conflito. Gera conflito. Nela mesmo, porque daqui a pouco ela já se sente culpada em uma coisa que eu fale e ela internalize como uma culpa, pode gerar um conflito interno muito grande nela. Não, realmente, então a culpa é minha. Né? Então a gente tem que ter sempre um cuidado quando a gente lida com essas pessoas, para que eu passe para ela o valor que ela tem. Né, que a vida dela não se resume naquela relação, que eu não preciso estar nessa relação, que eu mereço ser feliz, eu mereço uma pessoa legal, que eu posso dizer não, e uma relação saudável é eu poder dizer não para outra pessoa sem o medo de eu ser agredida, seja física, psicologicamente, né, ou mal interpretada. Ou mal interpretado, porque, na verdade, às vezes a gente não, na relação abusiva não é que eu sou mal interpretada. A pessoa sabe aonde ela está tocando, que me machuca. Então, ela não está me mal interpretando. Ela está fazendo, me manipulando para que eu realmente me sinta culpada. Né? O abusador, ele inverte a culpa para outra pessoa. Né? A culpa é tua, nunca vai ser dele. Né? Então, não é uma questão de eu estou interpretando mal, desculpa. Né? Porque muitas vezes o codependente ele tem essa dificuldade de fazer esse ligamento emocional, porque o abusador, ele faz, ao mesmo tempo que ele inverte a culpa, daqui a pouco ele vem e pede desculpa. Desculpa, eu estava com a cabeça quente, eu estava com os problemas, não interessa. E quando o abusador não pede desculpas e acha que tem razão ainda? Porque nós estamos hoje, agora nós estamos conversando e usando um termo, né, o abusador, mas existe também um outro lado que é, né, em papéis invertidos, né, não só pela figura masculina, mas também existem as abusadoras. Existem. Né, existem, né, as Existem. mulheres também que são abusadoras, que são narcisistas, que são manipuladoras, mentirosas. Não existem essas pessoas? Existem então, também, né? Quando a gente fala em abuso, que eu não te disse, né? Eu não posso falar só no homem, ou só na mulher. Existem. Né? Existem mulheres que controlam demais a vida do parceiro. Né? Uma insegurança, e eu preciso controlar o telefone, aonde ele vai, e daqui a pouco o teu amigo, eu não gosto desse teu amigo, né? Eu não gosto desse seu serviço, porque tu trabalha com outra pessoa, trabalha com uma mulher, né? E aí eu começo a perseguir aquela pessoa. Né? E o narcisista tem muito também a ver com o relacionamento abusivo, porque ele pensa nele. Ele não está preocupado com o que tu sente. Ele está preocupado com a tua serventia. E para o narcisista, o codependente é um ótimo prato. Por quê? Porque ele vai fazer só o que ele quer. Eu sei manipular. O narcisista sabe como manipular aquela pessoa, como se colocar no papel de vítima, como inverter aquela culpa para mim conseguir o que eu quero. Né? E aí o codependente, a pessoa já fragilizada, vai fazer aquilo ali.
Esse é um dos perfis do narcisista, né? A manipulação. A manipulação. Sempre o posicionamento independente da responsabilidade de determinada situação ser dele, né? De se colocar no papel de vítima. Ele Não é não verdade? consegue se responsabilizar. Nunca vai ser dele a culpa. Sempre vai ser da outra pessoa, seja o homem ou a mulher, porque nós temos muitas mulheres narcisistas também. Uhum. Né? A gente também tem essa figura daquela... Não, a culpa não é minha, se tu tivesse feito isso, eu não teria feito isso. Uhum. As pessoas precisam aprender a se responsabilizar pelas suas escolhas e atitudes. Né? Só que o narcisista ele não consegue. Não consegue ou não quer? Ele Isso é uma patologia É. ou na realidade é uma atitude mesmo de Não, mau caratismo? é uma patologia porque eu não consigo me ver como errado. O narcisista ele não se vê como errado. Ele se vê como uma pessoa perfeita e ele exige isso da outra pessoa, Uhum. mesmo ele sabendo que não é. E o mais interessante é que, embora isso, o narcisista ele é uma pessoa muito insegura. Uhum. O maior medo do narcisista é ver que perdeu o controle sobre outra pessoa. Uhum. Né? Quando ele vê que realmente aquelas atitudes dele já não manipulam mais aquela pessoa. Mas até nós chegarmos nesse limite, é muito trabalho feito, né, para que a outra parte entenda o valor que ela tem. Porque o estrago emocional é muito grande dentro do relacionamento abusivo, que eu não consigo ver o meu valor. Né? Quando a gente chega para uma vítima e pergunta quem você é, elas não sabem hoje dizer. Porque eu não era assim. Uhum. Né? Eu fiz de tudo para salvar esse relacionamento. Sim. Ok, mas você não precisa fazer de tudo, você precisa fazer aquilo que cabe a você e enfim. Não está dando certo, tem que terminar. Você precisa ver o seu valor além daquilo ali. Né? Como ser humano. Né? Você continuar com suas qualidades, eu gosto de me arrumar, eu vou continuar me arrumando. Né? Não, tem muitas pessoas que abandonam serviços, abandonam estudos, por causa do parceiro ou da parceira. Né? Porque a pessoa não gosta, porque a pessoa persegue, né? Vai lá no serviço. Arruma problema. Arruma problema ou vai no serviço para ver o que a pessoa está fazendo. Ou arruma problema com os próprios colegas do trabalho da pessoa. Colegas, né? Para que... Fica criando monstros, né, em situações, até com familiares também, né? Porque é uma insegurança dele. E primeiro que, além de ser uma insegurança, o abusador ele precisa isolar a vítima. É muito mais fácil, tanto para homem quanto para mulher, né? Quando eu isolo a minha vítima, eu manipular. Porque ela já não tem mais para quem ela contar. E aí fica muito mais fácil de eu começar minhas agressões psicológicas. E a manipulação, né? Tu vai fazer isso? Então, não vou deixar... Você tem filhos? Não vou deixar tu ver teu filho. Olha o que tu está fazendo para teus filhos. Teus filhos estão vendo. Isso aí é culpa tua. Você vai embora? Olha o que teus filhos estão vendo. Bota na tua conta. Não, vai embora. Porque às vezes... e muitas das vezes, né, o ambiente mais doentio para os filhos é ver aquela relação de pessoas brigando, de pessoas se agredindo. E nós estamos passando para essas crianças o quê? Que aquilo ali é o normal do relacionamento e é isso que elas vão procurar depois. Então, vá embora, se respeite e vá embora. Procure ajuda, né, porque tanto um quanto o outro temos a violência patrimonial. Não é só física. Né? O soco na parede é o quebrar algum bem material daquela pessoa, é quebrar um carro, é quebrar uma porta. Isso também é uma violência. Toda forma que eu tento coagir aquela pessoa a fazer o que eu quero. E de alguma maneira eu tento manipular e digo, eu fiz isso porque você teve essa atitude. Porque você não fez a comida que eu gosto. Porque você não saiu do serviço. Porque hoje você não atendeu o telefone quando eu te liguei. Eu te mandei mensagem e tu não visualizou, tu visualizou e não me respondeu. Né? E por que tu não me atendeu? Se tu visualizou, o que tu estava fazendo que tu não me atendeu? Né? O abusador e a abusadora ela não consegue ver além daquilo ali. É eu primeiro. É eu, só que a vítima ela tem que entender que não. Que é primeiro ela. Né? E se eu não estou sendo respeitada, eu preciso ir embora. Né? Uma relação saudável é aquela onde eu tenho a liberdade de conversar com aquela pessoa, onde eu posso botar os meus limites, onde eu posso dizer hoje eu não estou afim de sair, hoje eu não estou afim de ir naquela janta, hoje eu não estou afim de fazer, sem medo de ser coagida, né? Sem medo de ser manipulada. Né? Quando você tem filhos, então,
se usa muito das crianças para isso, né? Aquele jogo de sentimentos. Ah, tu fez isso, ó, o que tu vai causar naquela criança? A briga está causando muito mais do que uma separação. Né? Porque ela vai levar para a vida dela que aquilo ali é o normal. O que se faz então, Cláudia? Numa situação como essa, existe um tratamento, né, para narcisista, para o narcisista, né, para o manipulador, para a pessoa que está causando no outro aquela dependência, porque muitas vezes assim, ó, o codependente, ele fica naquela situação de tentar resgatar a relação, de tentar, de uma certa forma, que também é um erro, né, de concordar com as coisas da pessoa, dizer, não, beleza, vamos fazer por aí. Mas eu acho que o importante é existir uma conversa, tentar buscar um equilíbrio, tentar resolver a situação. Isso resolve? Com o abusador, a gente não tenta conversar. Porque ele não está interessado em conversar. Ele está interessado em que você faça o que ele quer. É isso. Né? Cabe ao codependente ele sair, porque ele não é responsável pela escolha dos outros. Ele não vai poder modificar aquela pessoa se ela não quiser. Cabe a ela se modificar. Né? Eu buscar ajuda nos órgãos públicos que a gente tem e buscar uma terapia, porque eu preciso realmente ver o meu valor. No momento em que o codependente começa a ver o seu valor, ele começa a ver a relação que ele quer e a que ele não quer. Né? Porque eu começo a estabelecer meus limites, eu começo a me conhecer. Eu gosto de ficar um tempo sozinho, então eu vou me conhecer, o que eu gosto, o que eu procuro no relacionamento. Então, quando eu vou conhecer uma outra pessoa, eu já vou saber se aquela pessoa vai me proporcionar ou não aquilo. Né? No início, depois que a gente se conhece, a gente começa a ver, olha, eu já passei por isso. Então, provavelmente o resultado vai ser o mesmo. Então, já não me serve. Mas isso aí é um trabalho grande, contínuo, de terapia, muita terapia. A pessoa tem que ter a consciência também que ela precisa, né? Tem que ter a consciência que ela precisa. Porque eu não posso modificar outra pessoa e eu não posso ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada. Ela precisa dessa consciência de que você precisa fazer um tratamento. Você precisa ver o seu valor. Né? Ver por que você está aceitando isso aí. E às vezes realmente vem lá da infância. Né? Daqui a pouco, desde criança, você foi estimulado a cuidar de outras pessoas. E quando não cuidou direito, né, do irmão, daqui a pouco, você não cuidou bem. Então você começa a internalizar desde pequeno aquela culpa, que eu preciso cuidar. Então você vai sempre procurar alguém para cuidar. Né? E você não é responsável pela escolha das outras pessoas. Eu preciso cuidar de mim. Dentro da minha relação, eu tenho que me arrumar para mim. Eu tenho que ir para a academia para mim. Não é para outra pessoa. Né? O codependente, ele busca a aprovação da outra pessoa. E no relacionamento narcisista, abusador, eu não vou ter nunca essa aprovação. Porque ele não está te vendo como pessoa, está te vendo como utilidade. Utilidade. Quando tu pode oferecer alguma coisa, entendeu? Exatamente. Enquanto eu posso oferecer alguma coisa para aquela pessoa, ela está sendo útil para mim. Está sendo útil. Aí, a partir do momento que tu já não tem mais utilidade... Aí eu vou partir para a agressão. Né? Porque eu preciso que tu te coloque como culpada e faça para mim aquilo que eu quero. Ou gera uma briga, ou gera uma circunstância, ou gera uma situação, né? Para sempre ter um motivo... Sempre vai ter um motivo que você vai ser o culpado. Nunca vai ser eu. Perfeito. Né? Então, a gente tem que fazer, sim, uma terapia com bastante cuidado, porque essas pessoas são fragilizadas demais já, né? Já tem culpa demais. A gente tem que ter cuidado para não colocar mais culpa nessas pessoas, para que elas vejam o seu valor, porque elas têm aquelas crenças de desvalor, desamor, eu não mereço ser amado, eu não mereço ser respeitado, né? Eu preciso ser perfeccionista porque eu não quero ser criticado. Né? Então eu não consigo sair dessa relação porque, mas ele é um bom pai, ela é uma boa mãe. Mas às vezes ela briga comigo, ela quebra as coisas dentro de casa, mas ela é uma boa pessoa. O cara sabe que ela é uma coisa boa, ela não é uma boa pessoa. Pelo menos não para se relacionar com você. Porque ela não está te respeitando. Nem como pessoa, nem diante dos filhos, nem diante dos familiares. Né? E muitas vezes os familiares tentam avisar e
a vítima, muitas vezes, como ela já tem essa culpa, ela diz assim, não, isso aí vocês aqui estão vendo a pessoa errada, não é como vocês estão vendo. E aí, o narcisista, a pessoa que abusa, ela já viu que ela conseguiu o que ela queria. Né? Que essa visão de que ela tem de que os outros estão errados. Ele é o certo. Eu estou cuidando de ti. E muitas situações também acabam manipulando também parentes e manipulando outras pessoas, Sim. né? Para colocar no companheiro ou na companheira, né? A culpa, a responsabilidade de coisas. Sim, porque, né, o abusador ele não vai mostrar tudo, né? Ele vai mostrar o lado que não interessa para ele. Né? Ele vai mostrar aquilo que ele quer, né? Da forma como ele quer. Olha, mas ela botou aquela roupa e, infelizmente, nós vimos na nossa cultura muitas pessoas julgando assim. Né? As vítimas, olha, mas é porque tu estava assim, é porque tu não fez isso, justificando, quando muitas vezes são mulheres abusadoras, justificando o ato. Ela fez porque provavelmente o cara fez alguma coisa. Às vezes a pessoa não fez. A gente tem que aceitar que nós temos também mulheres nessa condição de abusadoras, de narcisistas. Com né? certeza. A gente não pode olhar só para um lado. Claro que nós temos muito mais vítimas mulheres, mas nós temos abusadoras. E nós não podemos minimizar quando é uma mulher. Eu dizer, não, mas aprendeu com o homem, ou ele fez alguma coisa, né, e virar aquele brinquedo, porque isso não é um brinquedo. É uma relação tóxica, uma relação que destrói a autoestima daquela pessoa. Aquela pessoa se sente incapaz de fazer alguma coisa, aquela pessoa começa a ter medo de fazer as coisas, de fazer amizade, de trabalhar, de sair com os amigos. Porque daqui a pouco aquela pessoa vai chegar, ou vou chegar em casa e evitar o vou ter conflito, a problema. confusão e acaba se negando. Tu vai te anulando. Né? A pessoa vai se anulando, vai se moldando aquele relacionamento abusivo. E nunca vai estar bom. Né? Tem que entender que no relacionamento abusivo, por mais que você faça, nunca vai estar bom. Aquela pessoa sempre vai botar algum defeito no que você vai fazer. Né? Se você for uma boa pessoa, se você fizer a comida que ele gosta, ou que ela gosta, da maneira que gosta, ela vai botar um defeito. Porque é um problema com ela, não é com você. Bem assim, né? Perfeito. É um problema com ela. Cláudia, nosso tempo, né, infelizmente está chegando ao final, mas eu acho que foi bem esclarecedor. Eu queria as considerações finais, então, e também o contato, né, para as pessoas poderem te encontrar, conversar contigo. Daqui a pouco quem está nos ouvindo que se identificou com alguma necessidade também que possa, né, trocar uma ideia e buscar aí o teu trabalho terapêutico, como é que pode fazer? Né? Eu tenho o meu WhatsApp, tá? Que é o 999-256583. 999-25... 8563. Ok. Tá? Eu tenho o meu Facebook, tá? Cláudia Araújo Correia. Eu queria deixar uma indicação de livro, se possível. Claro. Tá? Codependência Nunca Mais, tá? Que é um livro muito bom. Tá? Acho que esclarece bastante como é que funciona essa dinâmica do codependente. Né? E gostaria de pedir que as pessoas realmente começassem a pensar no valor delas, quem vocês são, né? Comecem a botar na balança quem vocês são, quem vocês eram antes dessa relação e se vale a pena, se está compensando, como é que vocês estão sendo respeitados, se colocando nessa relação. Busquem ajuda, nós temos, né, a Brigada Militar, nós temos a Civil, nós temos, né, o Judiciário. Busquem ajuda, não estão sozinhos, né? Mas precisam dar um fim nessa relação para que vocês realmente se vejam novamente o valor que vocês têm, embora esteja escondidinho lá no fundo por causa da relação abusiva. Muito bem. Muito obrigado, então, pelos agradeço. esclarecimentos e até uma próxima oportunidade, Cláudia. Muito obrigada. Valeu. Eu agradeço. Obrigado, então, você também pela sua audiência, sua participação aqui na programação do Estúdio Livre. Amanhã, 9 da manhã, tem o Mix Café e às 2 da tarde, mais um Estúdio Rock. Um grande abraço, uma ótima e produtiva semana a todos. Até mais. Acompanhe terças e quinta-feiras às 17 horas e sexta-feiras às 16.